Fala, Dave, beleza? Bom, vamos a mais uma aula. Na última aula, nós falamos a respeito da modelagem, ok? Vimos um pouco como é que serão as tabelas do nosso banco de dados e falamos um pouco a respeito da comunicação entre as tabelas. E nesta aula, vamos falar um pouco a respeito das funcionalidades-chave do nosso sistema e o fluxo que há de haver, ok? Minimamente, só para se ter minimamente uma ideia. Então, primeiro, ou seja, no primeiro contato que o usuário vai ter com o sistema aqui, ao rodar o nosso app, ele vai detectar, na verdade, se há um usuário admin, nesse caso já criado. Se não, ele abre uma tela de criação de root, ok? Ele vai criar um usuário admin e vai mostrar os dados ao usuário, ok? Vai criar um usuário root. Então, depois disso, para acessar o sistema, teremos que colocar usuário e senha, obviamente, porque vamos passar por verificação. Depois, após ser autenticado, vamos carregar as permissões. Nesse caso, porque teremos usuário, que será um admin, que pode fazer a administração do sistema, podem cadastrar usuários, e tem todos os privilégios, basicamente. Mas também podemos ter usuários simples usuários do sistema, que vão fazer movimentos simplesmente, ok? Vão fazer movimentos, que vão fazer alterações, por aí vai, ok? De cadastro de produtos, venda, ou seja, movimento de produtos, seja entrada, seja saída. Então, também é outro tipo de usuário. Então, vamos ter essas permissões verificadas, ok? Então, depois disto, teremos também o menu lateral, ok? O menu lateral, vamos usar um menu muito show, ok? Onde vamos ter o Home, que vai ter o overview dos últimos movimentos, produtos críticos, por aí vai. Vamos ter o Dashboard, que vai trazer lá gráficos, que vai ter um Matplotlib embutido. Vamos mostrar variação de estoque por dia, por mês, 5 produtos mais movimentados, nesse caso, os que venderam mais, os que entraram mais, por aí vai. Depois teremos aí o menu de produtos, onde vamos ter as funcionalidades de cadastro, edição, exclusão e listagem filtrável, na verdade, de produtos. Também vamos ter cá o menu, ok? O menu de estoque. Nesse caso que vamos ter um formulário para lançar entrada ou saída e listar movimentos mais recentes. Também vamos ter menu de categorias de fornecedores, que vai ter um CRUD básico, ok? Vamos ter menu de categorias. Vamos ter também outro menu que é de fornecedores. Então, vai ter um CRUD básico, que é esse do CRUD. Vamos fazer, vai ter simplesmente, vai ter basicamente os mesmos, o formulário, que vai fazer cadastro de categoria, por exemplo, cadastro de fornecedores, que pode atualizar também fornecedores, que pode remover fornecedor do nosso banco de dados, ok? E também teremos aqui o usuário, ok? Menu do usuário. Somente admin vai ter o quê? Acesso a estes usuários, ok? Que também vai ter um CRUD simples para redefinição de senha, atribuição de role, por aí vai, ok? Então, basicamente, esta é a ideia, nesse caso, nosso menu lateral. E também temos outra funcionalidade nesse quarto ponto, que vai ser limitar, nesse caso, primeiro, que vai ser limitar o estoque para não ficar negativo. O que é isto, basicamente? O nosso sistema, por exemplo, vamos lá, você comprou, ou seja, nós cadastramos no nosso sistema, hoje no lançamento, 50 celulares, como nós falamos nas últimas aulas, 50 celulares de S25 Ultra, ok? 50 celulares estão no nosso estoque. Só que amanhã nós vendemos 15, ok? E ficam lá 35. Depois de amanhã nós vendemos 30, e ficam lá os 5. Então, no outro dia, não teremos como, por exemplo, queremos vender 6. Então, o sistema ele não vai permitir dizer que você vendeu 6, porque basicamente não tem essa matemática válida. Por quê? Porque seria negativo. Então, não temos como tirar algo que não existe. Então, imagina que esse estoque seja algo físico, ainda que esteja sendo manipulado por um sistema, mas é um estoque que deve ser entendido como um estoque físico. Não temos como vender 6 telefones, uma vez que nós temos 5. Então, se você quiser fazer uma retirada, por exemplo, de 6, uma vez que o estoque ele tem 5 produtos, ele não vai aceitar, vai trazer uma mensagem dizer, não, o estoque está baixo, não temos dispositivos suficientes, não temos produto suficiente para fazer o que? Esta saída, ok? Então, basicamente, é isto aí, vamos limitar o estoque para não ficar negativo. Não tem como o estoque ficar negativo, ok? Segunda coisa, alertas visuais, se a quantidade está baixa, o estoque está mínimo, isso tudo vai ser configurável, ok? Vamos deixar o sistema um pouco mais inteligente. E também vamos fazer logo de ações sensíveis, nesse caso exclusão, adição, massa, por aí vai, ok?
Então, essas funcionalidades básicas, ok? Essas são as funcionalidades básicas. Teremos outras funcionalidades acrescentadas, obviamente, mas essas são as funcionalidades mais básicas que nós teremos no nosso, nesse nosso sistema, ok? Então, são as funcionalidades mais básicas que nós teremos nesse nosso sistema e só essas funcionalidades, na verdade, vão nos dar um trabalho muito maior e vai nos dar também uma boa bagagem de conhecimento para carregarmos a respeito de regras de negócio, criação de banco e de dados, administração disto e daquilo. Então, vai ser, na verdade, uma ideia cheia, ok? Vai ser uma ideia cheia. Então, entendendo que este é o fluxo do sistema, após o usuário entrar, ele vai conseguir fazer essas todas as coisas e algumas regras de negócio cá, ok? Então, espero que você tenha entendido. Se não entendeu, volta a ver a aula, volta a rever, reveja este material, porque está disponível, irei deixar disponível cá, então pode rever este material para tentar entender basicamente como é que vai ser e o que vai ser, ok? Então, espero que você tenha compreendido. Se você compreendeu e gostou, valeu. Até a próxima aula.